Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre aviação comercial. Trata-se de um assunto extenso, mas que procuraremos fazer de forma intensa para que você tenha conhecimento de alguns assuntos que nunca são tratados em telejornais ou mesmo em reportagens. Você sabia que em 1º de janeiro de 1914, Tony Janus, este aí que está na foto, fez o primeiro voo de avião comercial, na verdade era um hidroavião, não é? Por 23 minutos, da cidade de São Petersburgo, nos Estados Unidos, na Flórida, com destino a Tampa, também na Flórida. Estas são imagens do Tony Janus e também imagens do avião que ele utilizou. Note que esse era um hidroavião. Pouco mais de 5 anos depois, em outubro de 1919, foi criada a KLM, que só veio a voar a partir de 1920, ou seja, quase um ano depois. E o primeiro voo foi entre Londres e Amsterdã, ou entre Amsterdã, de onde originou o voo, a Londres. Essa empresa ainda hoje existe e eu não me considerei em condições de traduzir o que era KLM, a não ser que são linhas aéreas reais neerlandesas, ou seja, dos Países Baixos. É a única coisa que eu tive coragem de fazer diante dessa definição do que é KLM. Atualmente, a maior empresa aérea existente é a Qatar Airways. Essa empresa, durante a pandemia, ela tomou a decisão de não parar os seus voos, continuou voando e hoje permanece no ranking internacional como a maior empresa aérea em operação. Atualmente, entre as aeronaves registradas, a maior frota de aviões é a dos Estados Unidos, que trafega na América do Norte, com mais de 70% de todas as aeronaves registradas no mundo. São 22 mil aeronaves e os Estados Unidos têm aproximadamente 15.700 dessas 22 mil. Mas, entre os fabricantes de aviões no mundo, quem vende mais avião? Atualmente, quem vende mais avião é a Airbus, concorrente direta da Boeing americana. A Airbus é francesa e concorre diretamente com a Boeing americana. A nossa Embraer, dizem que está em 3º lugar no mundo, mas eu não tenho dados suficientes para poder afirmar isso. Eu acredito que esteja entre as grandes, mas não que seja a 3ª do mundo. Existem grandes empresas fabricantes de avião, além das duas Boeing e Airbus. Dentre as maiores companhias aéreas em operação, você pode observar aí na imagem que as 3 primeiras são dos Estados Unidos, em ordem decrescente: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, isso em quantidade de aviões em operação. Agora vamos a algumas curiosidades. Apesar de não operar, não ter nome em seus aviões, a SkyWest, empresa americana, é uma das maiores frotas de aviões do mundo. Ela opera em nome de United, de American Airlines, de Delta, de Alaska. Ela faz voos para terceiros. Dentre as grandes empresas, apesar de não ter constado naquela lista que eu apresentei anteriormente, a Ryanair, que é uma empresa irlandesa com sede em Dublin, que é low cost, que daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é. Ela é uma das maiores empresas que existem, com mais de 450 aviões, e que faz os percursos na Europa. Mas afinal, o que é uma empresa low cost? É uma empresa de baixo custo. A Ryanair, que é essa empresa, vamos dizer, uma dessas empresas que trabalham com baixo custo, ela tem, por exemplo, para você fazer um check-in antecipado, você precisa pagar. Você não tem muito conforto para levar malas, para fazer refeições, para sentar ao lado de quem está viajando com você e etc. Tudo é opcional.
Se você escolher o pacote mais simples, terá um custo bastante acessível. Muitas das vezes os preços ficam mais baixos do que viajar de ônibus ou de trem. Esta é uma empresa low cost. Por conta da pandemia, os anos de 2020 e 2021 foram de baixa movimentação nas linhas aéreas. Isso fez com que acontecesse muitas aposentadorias de aviões e que houvesse uma redução de frota em várias empresas. Com isso, os conhecidos cemitérios de aeronaves, eles aumentaram em muito a sua população. E aí existem imagens desses lugares, que erroneamente são chamados de cemitérios, e que ficam em localidades com clima seco e muita área disponível, geralmente em regiões desérticas. As maiores encontram-se no sudoeste dos Estados Unidos, como Pinal Air Park, no Arizona, que inclusive pode ser visitado. Espanha, França e Inglaterra também possuem áreas de descanso, eu chamaria de descanso de aviões. E um avião de passageiros armazenado pode percorrer alguns caminhos bem distintos, encontrar um novo operador, ser convertido para avião cargueiro, ser desmontado para que suas peças sejam vendidas como se fosse um ferro velho, ou ainda para servir de peça de museu e etc. A decisão é puramente econômica. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil. Aí está a apresentação das 3 principais companhias aéreas brasileiras. Na verdade, a Latam ela tem sede em Santiago do Chile, a Gol tem sede no Rio de Janeiro e a Azul em São Paulo. São empresas, vamos dizer assim, de pequeno porte, que operam em nosso país. A Gol adotou aquele princípio do low cost e procura reduzir custos, não é? A Latam, por conta de pandemia e outras coisas mais, ela está em recuperação judicial. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de contar para vocês uma pequena passagem da história de Sully Sullenberg. É um piloto americano, já aposentado, e que em 15 de janeiro de 2009, eu acredito que vocês se lembram, deu em todos os jornais, ele foi obrigado a fazer um pouso forçado no rio Hudson. Aí estão imagens do avião sendo resgatado, seus 156 passageiros, todos sobreviveram, mas sobrou para ele uma responsabilidade de ter dado fim em um avião. Quando todas as torres que estavam próximas de Nova York diziam que ele deveria voltar, o que aconteceu? O avião, na ascensão, ou seja, na subida, encontrou em seu caminho alguns gansos e eles entraram nas turbinas. Isso fez com que o avião perdesse força e ficasse praticamente planando. Resultado, o rio Hudson, em relação aos aeroportos, estava do lado que o avião estava. E para ele chegar aos aeroportos que o convidavam a pousar, ele precisaria passar sobre Nova York. E o risco era muito grande porque o avião não tinha força, não tinha empuxo. Então ele preferiu pousar no rio Hudson, salvou a todos, mas ao fim ele foi processado pela seguradora e pela empresa de transportes aéreos que ele trabalhava. O resultado disso, ele foi a julgamento, foi provado por A mais B de que ele tinha razão no que ele fez e salvando 156 pessoas, mesmo prejudicando a seguradora e prejudicando o nome da empresa de transportes aéreos. E no fim fica a lição: faça o que tem que ser feito, você nunca saberá quando será julgado. Imagina, todas as vezes que tem um acidente aéreo, o primeiro que vai é piloto e copiloto, e ele não foi. Ao contrário, foi homenageado pelos americanos, principalmente pelos presidentes que sucederam à época do acidente. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.